Você já sentiu medo alguma vez? Medo do escuro? Ou medo de dormir sozinho? Ou, quem sabe, medo de um cachorro bem grandão que correu atrás de você? Ai, eu tenho medo só de pensar. Alguma vez você já sentiu medo de alguma coisa? A história de hoje vai nos contar sobre um dia em que os discípulos de Jesus ficaram com muito medo. E a história que eu vou contar para vocês hoje está escrita aqui, na Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. No livro de Deus nós aprendemos que Jesus cuida de cada um de nós. A historinha também está escrita na nossa lição da escola sabatina. Quem ainda não tem a lição da escola sabatina? Você ainda não tem a lição da escola sabatina? Ainda dá tempo, viu? Fala pro papai e pra mamãe procurar na lojinha dos céus que ainda tem lição. Não fique sem lição de jeito nenhum, viu? Pois agora a gente vai saber o que aconteceu com os discípulos naquele dia. Jesus havia pregado durante todo o dia para uma multidão e as pessoas gostavam muito de ouvir Jesus falar, porque Jesus falava e quem estava triste ficava feliz, quem estava todo doente ficava curado. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Mas Jesus, tadinho, já estava cansado, tinha pregado o dia inteiro. E então ele falou para as pessoas: olha, eu vou dar uma descansadinha agora. Amanhã vocês voltam que eu falo mais com vocês, tá bom? E as pessoas começaram a ir embora. E Jesus foi até os seus discípulos e falou assim: vamos pegar o nosso barquinho? Jesus então chamou os seus discípulos e juntos entraram em um barquinho. E eles entraram dentro de um lago e começaram a passear devagarinho. Os discípulos gostavam de navegar naquele barquinho por aquele lago. Uma brisa suave fazia com que o barco balançasse de um lado para o outro. E aquilo foi dando um sono. Ah, que sono! Jesus então decidiu deitar-se lá no fundo do barco, bem quietinho. E Jesus começou a dormir. Mas de repente, a brisa suave se transformou em um vento forte e o barquinho começou a balançar de um lado para o outro. E raios horríveis começaram a cair sobre o barco e o barco começou a balançar e as ondas espirravam para todo lado e os discípulos começaram a ficar com muito medo e eles correram e acordaram Jesus. Jesus, por favor, acorde, nós estamos com medo. E Jesus se levantou e o barco que estava balançando muito, Jesus se levantou e falou assim: mar, acalme-se, aquiete-se. E de repente tudo se acalmou e a brisa suave voltou a soprar. E os discípulos ficaram assustados, falaram: olha só, Jesus falou e o mar obedeceu. Os discípulos ficaram com medo com toda aquela chuva. Mas eles tiveram essa surpresa, né? Jesus acalmou aquela tempestade. E os discípulos falaram assim para Jesus: mas Jesus, a gente estava com tanto medo, mesmo sabendo que o Senhor estava no nosso barquinho. E Jesus mostrou para os discípulos que quando Ele está no barco, eles não precisavam de ter medo. Vocês sabiam que a nossa vida também é um barquinho? Muitas vezes a gente fica com medo, sim. Às vezes as tempestades vêm para nos desanimar e faz a gente tremer de medo às vezes. Mas quando Jesus está no nosso barquinho, não precisa ter medo, porque Jesus vai cuidar de mim e de você sempre. Conta isso pro papai,
Conta isso para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para o titio e para a titia, que não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Jesus está no nosso barquinho e Ele vai cuidar de todos nós. E é por isso que o nosso versinho dessa semana diz assim: o Senhor está comigo e eu não temerei. Salmo 118, verso 6. E essa nossa lição dessa semana deve ficar guardadinha aqui no nosso coração. Que mesmo que venham muitas tempestades sobre a nossa vida, sobre o nosso barquinho, nós não iremos temer, porque Jesus está conosco. Amém? E agora nós vamos fazer uma oração, para que Jesus possa continuar nos dando a certeza de que Ele está cuidando de nós. Feche seus olhinhos e vamos orar comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigada, porque o Senhor cuidou daquele barquinho com os seus discípulos. Muitas vezes, Papai do Céu, nós também ficamos com medo. Mas, por favor, nos ajude a confiar de que o Senhor sempre vai cuidar de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que na semana passada nós aprendemos que Jesus nos ensina que quem quiser ser o primeiro, será o último? Nossos amiguinhos agora vão mostrar que eles decoraram o versinho. Se você também decorar o versinho dessa semana, mande pra mim que a gente vai passar no vídeo da semana que vem, tá certo? Conte aí os nossos amiguinhos que decoraram, ó, vocês estão de parabéns. Um beijo! Olá, amiguinhos, boa noite, eu tô com saudade. O versinho de hoje da semana é: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Beijo! Oi, galerinha, já vou falar meu verso que eu já vou dormir. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro vai ser o último. Beijo! E uma dica, se cuide do coronavírus. Fique em casa, tá bom? Se cuide! Boa noite, professora. Eu vim falar assim. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, vai ser o último. Eu tô aqui andando, aproveitando andar de bicicleta aqui na rua e já vou logo gravar meu versinho. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, será o último. Beijo, tchau. Aí, galerinha, eu vou falar meu versinho. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Tchau! Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, é o último. Primeiro, olá, coleguinha, se quiser o primeiro, seja o último. Beijo, tchau.